Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Sociologia de vocês. E na aula de hoje a gente vai entender um pouquinho, a forma de produção de mercadorias no capitalismo. Esse é um tema super importante, que cai bastante no Enem e pode cair de várias formas isso, Na aula de hoje, principalmente, eu vou tentar fazer uma conexão com a geografia e história um pouco, Para a gente tentar entender como é que é a forma de produção de mercadorias, que no caso é a produção de produtos, como que a gente produz os nossos produtos aí no capitalismo, como a gente produz uma cadeira, como a gente produz uma mesa, as roupas, nossa comida, enfim, tudo isso é uma fonte muito rica de discussão da sociologia e que cai na prova, então vou mostrar para vocês mais ou menos como é que pode cair. Bom, mas antes de falar como cai na prova, eu preciso falar um pouquinho do processo histórico, das formas da produção dessa mercadoria, A gente está falando bastante da Europa primeiro. A gente começa falando da Europa, mas essa é uma forma de produção, que ela foi exportada. Vocês estão vendo pelo slide, Estou começando lá no século XV, olha aí a data, Começa lá no século XV. Depois a gente passa para uma outra forma, que é o século XVI, XVII, outra forma de produção de mercadorias. E aí, finalmente, a gente chega no século XVIII, Por que no século XVIII? O que aconteceu no século XVIII, O que aconteceu em 1750, mais ou menos, que é super importante para a sociologia, E para a gente pensar em trabalho. 1750 é a data da Revolução Industrial. Lembrem-se, a Revolução Industrial não tem uma data específica, não tem um dia específico, Ela é um processo, uma transformação na forma de trabalho, na forma de produção de mercadorias, produção de objetos, produção dos produtos, como a gente produz, Então ela é uma forma, uma revolução. A gente pensa em revolução aí industrial, porque é uma forma nova, digamos assim, na história de produzir as coisas, produzir mercadorias, Mas para a gente chegar na Revolução Industrial, e aí é super importante para a sociologia pensar a Revolução Industrial, pensar trabalho, Os autores pensam muito, os autores clássicos, o Marx principalmente, pensa muito a questão do trabalho, mas o Durkheim também. Para a gente pensar lá, em 1750, no século XVIII, a gente primeiro tem que começar lá no século XV, Lembrando que o século XV ali, termina em 1500, Então 1400 e alguma coisa, 1500, Mais ou menos por aí. A gente está pensando ainda então, vamos pensar até antes de 1500, vamos colocar assim, Como é que funcionava, como é que a gente produzia, como é que principalmente a Europa produzia uma mercadoria, produzia um produto. Vamos pensar num sapato. Eu preciso de um sapato e eu preciso que o meu sapato rasgou, eu estou sem sapato, eu preciso de um sapato. Como é que eram feitos um sapato na época medieval, E todas as mercadorias, a grandíssima maioria das mercadorias eram produzidas de uma forma específica, que a gente chama do artesanato, Tem um tipo de produção específica, Que é o artesanato. O que é o artesanato? Olha, eu estou fazendo uma foto para vocês aí, Duas pessoas aí pensando, produzindo um sapato, na verdade, Vamos esperar o carro passar. Pronto. A gente vai pensar quais são as características da produção de um sapato, por exemplo, Vocês estão vendo aí mais ou menos duas pessoas produzindo um sapato, Como é que a gente... não sei se vocês conseguem perceber, mas eu trouxe algumas características, Por exemplo, produção, o que se produzia? Se produzia, fazia a produção dos utensílios básicos utilizados no cotidiano, tais como os móveis, ferramentas e roupas. Então, ou seja, não tinha muito mercadoria, muito produto diferente, além daqueles já utilizados no cotidiano. Então, eles produziam móveis, vestimentas, roupas, Essa é uma das características. Outra característica, Os artesãos usavam apenas algumas ferramentas e conheciam todas as etapas da produção. Então, veja, a pessoa que fazia um sapato,
basicamente todo mundo sabia fazer um sapato, né? Mas quem ali, quando ia fazer um sapato, sabia todas as etapas. Então, como começava, como fazia ali, né? Como começava, o meio de como fazer as coisas e como finalizava. Então, essa é mais ou menos uma característica básica, né, do artesanato. E por que é importante falar sobre isso, né? Porque para a sociologia, tenham sempre em mente isso. O mais importante é a perda desse controle. Então os trabalhadores vão perder o controle da produção, até a gente chegar nos dias de hoje, né? A maioria dos trabalhadores, e aí vão pensar, para simplificar por enquanto, vão pensar até a Revolução Industrial aí, primeira Revolução Industrial, né? Até o século XIX, mais ou menos, né? A gente pode colocar até mais aí, pensando na industrialização, o processo de industrialização. Mas a grande, onde vocês lerem, a dica para o Enem é, onde vocês lerem na sociologia do trabalho, a respeito do trabalho, qual é a característica mais importante, né? O que é, para onde a sociologia olha? A sociologia olha para a perda desse controle, né, do trabalho pelo trabalhador. Então o trabalhador vai perder o controle do que ele está fabricando. Veja, na primeira foto ali, provavelmente essas duas pessoas que estão fazendo um sapato, elas conhecem todas as etapas. O sapato, o produto final vai para elas, né? As ferramentas são desses artesãos, né? Normalmente eles estão na casa deles, ou num galpãozinho pequeno, numa oficina, né? Mas eles estão fabricando para si, eles sabem como fazem um sapato, eles vão usar esse sapato, né? Com o passar do tempo, o que está acontecendo, né? A gente está pensando no mercantilismo, né? A gente está pensando ali novos produtos, descoberta do Brasil, né? A Europa chegou até o Brasil em 1500, né? 1500 e pouco aí. Um outro processo de trabalho começou a mudar. Então começou a haver um outro tipo de trabalho, uma outra forma de produzir as coisas, né? É o que a gente chama, que é esse momento de transição, que a gente chama então de manufatura. Quer dizer, alguns recursos tecnológicos são introduzidos, então começam a aparecer alguns recursos tecnológicos, como ferramentas e máquinas simples, né? Antes eram ferramentas bem básicas, bem corriqueiras do cotidiano. Ali a gente já começa a ver algumas ferramentas mais simples, né, ainda, né? Não tão básicas assim, mas mais simples. E o surgimento de algumas máquinas, de uma máquina, por exemplo, né? Ó, trouxe ali para vocês verem. Então, ele parece ser um tecelão, né? Uma pessoa tecendo, fazendo não sei, talvez algum tecido, uma camiseta, alguma coisa, né? E ele parece que tem uma máquina bem grande, né? Tem uma pessoa ali embaixo, mas é isso, né? Uma pessoa com uma máquina, né? Os empresários começam a agrupar os artesãos em grandes galpões. Então é o momento do surgimento dos grandes galpões. Os artesãos estão indo para esses galpões, né? E a produção fica dividida em algumas etapas. Então não é mais uma única pessoa que vai fazer a mercadoria do começo, do meio e do fim. Às vezes uma pessoa vai fazer o começo, outra vai fazer o meio e outra vai fazer o fim. Então tá vendo? A gente começa a perceber uma divisão da produção desses produtos, né, dessas mercadorias, né, de que a gente vai consumir, enfim, né. Alguns recursos tecnológicos, né, como eu coloquei ali, pensando nessa questão das máquinas, elas vão se ampliar com a chegada da maquinaria, né, com essa outra mudança, né, esse outro tipo de produção que a gente chama de maquinaria. Porque a gente vai ver a introdução de grandes máquinas. E aí, quando a gente fala de empresários, a gente está falando de burgueses, da burguesia, que é o que o Marx vai falar bastante, né? Surgimento da burguesia, né? Consolidação da burguesia, né? Então a gente vê a introdução de grandes máquinas. Olha essa foto que eu mostrei para você aí, grandes máquinas, de muitas máquinas, né? A tarefa do trabalhador, então, é alimentar a máquina, controlar sua velocidade e zelar pela sua manutenção. Então veja, o trabalhador ele não trabalha mais para produzir algo que ele precisa, ele trabalha para controlar a máquina. Ele talvez não saiba mais muito bem, os trabalhadores acabam perdendo, né, essa noção do que está sendo feito, porque eu não estou mais fazendo aquilo, eu estou controlando uma máquina que faz aquilo, né?
Então eu estou no ritmo da máquina. Isso é super legal de pensar para o Enem, né? Pensar que o trabalhador vai estar no ritmo da máquina, né? Pensar que ele vai estar controlando a máquina. Talvez a máquina também está controlando ele, né? O local de trabalho passou a ser nos galpões das fábricas. Então deixa de ser aquela coisa artesanal, deixa de ser o trabalho dentro de casa, de pequenos galpões às vezes, né? Das oficinas, mas passa a ser em grandes galpões, né? E aí acontece a primeira revolução industrial, né? Que é onde surgem as grandes fábricas, né? A produção fabril então mesmo surge nesse momento, né? Muitas fábricas, o trabalhador ele perde o controle do trabalho, né? Dele, não tem mais a noção do que ele está fazendo, né? E ele passa a não entender mais todo o processo de produção de uma mercadoria, de produção de um produto, tá? Então sempre que cai no Enem, não precisa necessariamente decorar essa tabelinha aqui, mas tenta entender esse processo, né? O que vai se perdendo, o trabalhador vai perdendo a noção do que ele está fazendo. Ele acaba só produzindo, ele nem sabe mais o que ele está produzindo, né? Essa perda do controle, né? Aumento das máquinas, enfim, isso tudo é muito importante. É a forma de pensar da sociologia, tá? Não se esqueçam dessas 3 imagens, elas também são bastante importantes, tá? Bom, então assim, ó, não precisa necessariamente decorar essa tabela, mas tentem pensar a partir da sociologia, tá? Essa mudança. Poucas máquinas, muitas máquinas, tá? Ferramentas muito simples, ferramentas mais complexas. Em casa, em grandes fábricas, em galpões, né? Tenho controle de tudo que eu faço, o produto final é meu, não tenho controle de tudo que faço, o produto final não é meu, eu ganho só um salário, é um salário bem pouco, um salário mínimo, um salário de subsistência, né? Então é diferente, tá? Tudo bem, então revolução na forma de produção de mercadorias. Aí, então a gente está pensando em 1750, a primeira revolução industrial, 1800, tá? 1850, começa a segunda revolução industrial, a gente vê o carvão chegando, a gente vê a eletricidade chegando, né? E aí, final de 1800, começo de 1900, a gente tem 2 formas, né? Mas, né, a gente pode pensar no século XIX, né, que acaba em 1900, então 1850, 1870 mais ou menos, né, até o começo do século XIX, né, 1910, 1920, 30, a gente pode pensar até uns 45, então tem uns 100 anos aí, né, vamos pensar 1850, 1870 até 1930, por aí. A gente tem uma forma mais organizada, né? Tem um nome específico para essa organização industrial, e isso é bastante da geografia. A geografia vai ver muito isso, né? Vai falar muito isso, que é o Taylorismo, uma forma, né, de organizar essa produção industrial. Então olha o título desse slide: Organização da produção industrial. Precisa decorar o que é Taylorismo, o que é Fordismo? Sim, esse nome precisa decorar, né? Mas aqui na sociologia eu quero que vocês entendam esse processo. Tudo isso que eu falei lá agora, ele vai se manter tanto no Fordismo, tanto no Taylorismo quanto no Fordismo, né? Então a gente tem uma organização industrial, tem um nome, entre 1870 mais ou menos, né, por aí, até a consolidação, né, 1900, 1810, 1920, até a Segunda Guerra Mundial ali, que é essa organização chamada de Taylorismo. Qual é a principal característica dela, né? Que a sociologia traz, né? O controle do tempo. Então veja, o trabalhador está sendo controlado, né? Ele está no ritmo da máquina, agora começa a se controlar o tempo do trabalhador, né? Já é muito claro isso nas indústrias, né? Chegar, picar o cartão, marcar o seu tempo, né? Então o controle do tempo é uma característica importante. Fragmentação máxima do trabalho. Então várias pessoas vão fazer pequenas etapas da produção de um produto, né? Então tem que fazer uma mesa, então uma pessoa vai só apertar um parafuso do lado esquerdo, outra do lado direito, outra vai colocar o tampo, outra vai passar uma mão de tinta, outra vai passar a segunda mão de tinta, enfim, extremamente o trabalho fica fragmentado, né? Bastante dividido. E o funcionário ganhava de acordo com o que produzia. Então, veja, é um incentivo, se produz mais, ganha-se mais, né? O que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial? A gente pode pensar a partir de 40, 50, 1950, né, mais recente aí,
até mais ou menos os anos 80. Uma outra forma de organizar essa produção industrial, né? Que aí então são produtos em série, muitos produtos muito parecidos, né? Pouco variados, né? Em larga escala. É aí que entra a ideia de esteira rolante, né? Aquela esteira que, né, ficou bem famosa, né, nas indústrias. É aí que ela toma fôlego mesmo, é aí que ela fica realmente muito importante. E a produção direcionada para o consumo, né? O que quer dizer isso? Então eu vou produzir para as pessoas consumirem, é isso, né? Cada vez mais, e isso é muito sociológico pensar nisso, né? Cada vez menos produzindo para uso próprio, né? Os trabalhadores, tem que pensar na sociologia, né? Os trabalhadores estão produzindo cada vez menos para si, cada vez mais produzindo para o consumo, para a venda, né? Para circulação de mercadorias e venda de mercadorias, né? E o fordismo, então, aí, como eu falei, né? A partir da Segunda Guerra, o fordismo tornou-se universal, mas ele teve um declínio a partir da década de 80, né? O que é principal entender em todo esse processo e que pode cair no Enem? Eu trouxe aí 3 características importantes de tudo que eu falei até aqui, né, que vocês podem começar a perceber. Então, a gente vai falar de transformações industriais, ou seja, a substituição, uma das características, né, substituição de máquinas ultrapassadas por mais eficientes. Tá, Rodrigo, mas o que é uma máquina eficiente, né? É uma máquina que incorpora algumas técnicas de produção, ou seja, eu coloquei até uns desenhos para ver se fica claro, né? Tem uma moça ali empacotando, tem um homem dando um nó, né, passando uma linha, tem outro empurrando, levando as mercadorias para outro lugar. Essas técnicas, né, essa forma de produzir, né, esse comportamento, né, essas técnicas corporais, como a gente chama na sociologia, né, elas foram sendo substituídas por máquinas, e isso é se tornar uma máquina mais eficiente. É fazer com que a máquina faça um trabalho humano, tá? Então pode ser tem uma discussão, uma questão às vezes muito importante, né, sobre a substituição da mão de obra, né, substituição de humanos por máquina. Esse é um tema bastante comum até se a gente for pensar do Enem aí, né? Pode cair na redação, por exemplo, né? Pode cair numa questão, a substituição do homem pela máquina. Por que está fazendo isso? Qual é a função? Para deixar mais eficiente. Tem que pensar nisso, né? O trabalho fica mais eficiente, mas a ideia e a sociologia é bastante crítica, a crítica que vocês podem trazer, vamos supor que caia numa redação, é pensar, né? Eficiente para quem? Né? Porque o trabalhador, além de estar perdendo o emprego, né, a gente vai ver esse processo, né? Então vai substituir a mão de obra das pessoas, né, dos trabalhadores por máquinas. Então esses trabalhadores vão perder o emprego. E o trabalhador que vai ficar lá vai cada vez mais trabalhar apenas organizando as máquinas, né? E não trabalhando em algo que ele sinta, que ele se identifique, algo que ele goste, algo criativo, por exemplo, né? Que isso nos leva à segunda característica dali, ó, o controle dos trabalhadores, né? Controlar os trabalhadores. Ou seja, o trabalhador perde o controle sobre o seu trabalho e a sua capacidade política acaba se enfraquecendo, né? Então a capacidade política do trabalhador se enfraquece, né? Isso é bastante sociológico, é pensar a partir da sociologia, entender que o trabalhador vai perder o controle dele sobre o trabalho, né? Isso eu falei lá, lembra que eu falei lá desde o começo, por isso que eu estou trazendo aqui de volta. Então ele não vai saber o que ele está produzindo. Ele só sabe que ele tem que produzir rápido, num tempo curto, né? Ele vai tentar lidando o tempo todo com máquinas, né? Ele vai ter que organizar as máquinas, né? E tudo isso para quê? Para aumentar os lucros dos capitalistas e empresários. Então tem uma discussão super interessante na sociologia que a gente pode pensar a partir de toda essa discussão, que é a substituição do homem pelas máquinas, né? Será que é vantajoso? Será que é interessante? Você vai defender isso ou não? Às vezes numa redação cai, né? Defesa disso ou não, né? Para os trabalhadores, a gente pode até pensar, nossa, Rodrigo, mas a gente está deixando de fazer com que eles façam, tirando esses postos de trabalho que são muito chatos, muito mecânicos e colocando uma máquina, né? Sim, mas esses trabalhadores estão ficando desempregados. Essa é a grande sacada da sociologia, né?
esse processo todo ocorre para quê? Para que as pessoas, os empresários, os donos das fábricas, né, os donos desses lugares ganhem mais dinheiro. Então, todo esse processo é visando o lucro do empresário, do capitalista. Nas palavras do Marx, lá no começo da Revolução Industrial, dos burgueses, para fazer com que os burgueses, os donos dos meios de produção, né, os donos das empresas, os donos das máquinas, das ferramentas, ganhem mais dinheiro. Então, veja, esse processo não está pensando de fato no trabalhador, né, porque está demitindo os trabalhadores, né? E mesmo os que ficam, tem todo um processo ali de precarização que a gente vai ver mais pra frente, né? Tem uma forma de trabalhar pior, ruim, né? Bom, então a sociologia vai pensar nessa direção. Então não se esqueçam, né? Sempre pensar. O trabalhador está perdendo o controle do que ele faz. Ele não está sabendo mais o que ele faz. A gente pode até pensar em alienação. Ele está se tornando uma pessoa alienada. Alienado é uma pessoa distante do trabalho, né? Eu não entendo o que eu faço. E a gente pode até usar no senso comum, né? Ah, você é uma pessoa muito alienada. Isso significa o quê? Que você é uma pessoa que não consegue observar a sua volta, não está entendendo a sua própria realidade, né? Não compreende a sua realidade. Então, a gente usa essa palavra, né? O trabalhador está se tornando alienado. O trabalho alienou o trabalhador, né? Por quê? Porque eu não sei mais o que eu faço, não sei mais o que eu produzo. Pensa numa fábrica, né? Eu apertando um parafuso só, né? Eu só pintando uma placa que eu nem sei o que é, né? Então tem esse processo, né? Dessa perda desse controle, mas ainda não entender, eu não saber o que eu estou fazendo ali. Eu posso mudar de posto, num dia eu faço uma coisa, no outro dia eu faço outra, eu nem sei o que eu estou fazendo, né? Então tem esse processo, mas também tem um processo maior, que é eu perder a noção na minha própria vida, na minha própria existência. Qual é o sentido da minha vida, né? Se eu eu passo a maior parte do tempo dentro de uma fábrica trabalhando em algo que não vem para mim, em algo que não me dá uma satisfação, que me dá um salário mínimo, um salário básico para sobrevivência, eu não tenho aquele produto. A gente nem pode cobrar, a gente pode pensar a partir de uma fábrica de carros, vamos supor, né? Eu não vou receber, nunca vou ter, às vezes eu nunca vou poder comprar aquele carro que eu estou produzindo. Trabalho numa fábrica de um carro super caro, né? Eu não consigo comprar aquele carro com o dinheiro que eu tenho, com o salário que eu tenho. E eu produzo aquilo ali 24 horas. Então eu produzo algo que eu não posso usufruir, né? Isso a gente fala que é alienante, né? E tudo isso para quê? Para aumentar os lucros dos capitalistas e dos empresários, tá? Visando sempre o lucro, né? Então, lá no terrorismo, o controle do tempo, fragmentação do trabalho, funcionário ganha de acordo com o que produz, quer dizer, a saúde do trabalhador é o que menos está importando, né? As empresas se importam com a saúde do trabalhador quando elas começam a perder, quando elas começam a não ter mais lucro, né? Ter perdas, aí sim, então a gente vai mudar, né? O Fordismo, outras características, né? Produção em série, produzir muito, e pouco variada, né? Poucas variações, às vezes tudo muito parecido, né? Produzir em larga escala, produzir muito, produzir um monte, né? E direcionar a produção sempre para o consumo. O que vai vender? Se isso não está vendendo, não vou produzir mais. Ah, mas isso faz bem. Não me interessa, se não está vendendo, não vou produzir. Tá? Pensar a partir da sociologia é pensar o trabalho a partir desses conceitos, né? Substituição de máquinas, substituição de pessoas por máquinas, né? Visando eficiência, visando lucro, né? E o trabalhador perdendo esse controle, se enfraquecendo politicamente, né? Por que ele está se enfraquecendo politicamente, né? Porque os trabalhadores agora estão todos separados, né? Cada um está num lugar, né? A gente pode pensar até atualmente, né? Vai produzir um sapato. Uma parte é produzida no Brasil, outra é produzida, sei lá, na Ásia, outra parte é produzida nos Estados Unidos, enfim, né? Os trabalhadores perdem essa capacidade política, né, de se reunir, certo? Então, tudo bem? A aula de hoje é um pouquinho sobre isso, mais do que decorar essas características, que talvez vocês vejam bastante na geografia, é entender essa forma de pensar a sociologia, porque o Enem vai exigir de vocês algo do cotidiano, né? Ele vai dar um exemplo, vocês vão ter que interpretar esse exemplo, né? Para onde eu vou nessa interpretação? Você vai para esse caminho que eu acabei de falar. Bom, então, a aula de hoje é sobre isso. Obrigado, até a próxima.